Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje eu quero compartilhar com vocês a terça-feira da semana 3 do Alimento Diário, nosso devocional. Amém? Aqui na página 41, né? Diz assim, que o versículo para a oração é João 19, 34 e 35. Um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então isso está em João 19, 34 e 35. O título de hoje é Viver para realizar a vontade de Deus. Então, o centro de tudo aquilo que está falando no Alimento Diário hoje é que Cristo viveu aqui na Terra para fazer a vontade de Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É salvar o homem. Ele queria resgatar o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Então, ele fez cada um de nós com o corpo material, fez-nos com o espírito, que é a parte mais interior do homem, que é o lugar onde Deus quer habitar, através do crer, tá? Através da fé, você recebe o Espírito de Deus, ele vem ativar o seu espírito para crer, para ser um filho de Deus. E a partir daí ele quer ganhar a nossa alma. A nossa alma, ela é o que nós somos. Ela é a nossa personalidade. Cada um de nós tem uma alma diferente do outro. A maneira de nós sermos. E ele quer salvar essa alma. E através de como ele vai salvar essa alma? Através da morte de Jesus. Ele veio para nos salvar da nossa maneira de viver, dependendo de nós mesmos, tendo interesses próprios, fazendo as coisas, tendo uma vida, mas a partir de tantas coisas que nós fazemos, ainda a nossa vida é vazia, ainda existe um vazio interior. E esse vazio só pode ser preenchido por Deus, pela pessoa de Deus, né? Por isso nós precisamos crer na obra de Jesus. Aqui um pouquinho na página 41 diz assim, que o nosso Senhor Jesus foi julgado por homens e depois julgado por Deus lá na cruz, né? O Pai transferiu para ele todas as nossas transgressões, enfermidades e iniquidades. Considerou o pecado, considerou todo o pecado da humanidade e lançou sobre ele lá na cruz e o abandonou por 3 horas. Né? Que esse foi o maior sofrimento de Jesus, que culminou em sua morte por volta das 3 horas da tarde daquele dia, né? Daquela sexta-feira que ele foi crucificado. Então, na história, né? Ali a parte histórica, como ninguém poderia ficar na cruz, né? De sexta para sábado, porque para os judeus o sábado é sagrado, né? Ninguém poderia ficar crucificado, passar para o sábado. Então, à tarde, né? Um soldado enfiou uma lança. Ele viu que Jesus já estava morto, mas para se certificar, ele enfiou uma lança do lado de Jesus. E naquele momento saiu água e sangue. A água, ou seja, o sangue, ele é para redimir-nos de todos os pecados e tudo mais que eu já citei aqui. Esse é o lado negativo da morte de Jesus, né? A parte negativa que ele sofreu por nós. Mas a água que verteu é o lado positivo da morte de Jesus, que diz assim aqui, eu vou ler para vocês. Aqui está a importância da água que foi vertida. Para viver e realizar a vontade de Deus, o suprimento da água é fundamental, porque no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, né, numa passagem que tem em João 7, 37 e 39.
Eu vou ler aqui. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água-vida. Isso lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus morreu e foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia, quando o Pai também o glorificou. Ele foi glorificado como homem e como homem foi admitido em Deus como seu filho primogênito. Então, ele recebeu a glória, sendo gerado filho de Deus, mas também se tornou o meio pelo qual o Pai pôde enviar o outro Consolador, o Espírito Consolador, ao homem, o Espírito da verdade. Então, hoje, Deus é acessível a nós, a nossa comunicação com Deus é acessível através desse Espírito que foi liberado. Você creu em Jesus, você já recebeu o Espírito no seu espírito. Se você crer, e recebeu, Ele quer também conquistar sua alma, aquilo que você é, a sua vontade, sua emoção, seus desejos. Ele quer infundir em você a vontade. E assim você vai poder fazer a vontade de Deus, que é levar Deus para as pessoas, falar, levar uma palavra de consolo, porque o Espírito Consolador já está dentro de você que creu. Amém? E assim amanhã continua